Imagine que existe uma Bíblia diferente daquela que você conhece, uma que guarda a chave para algumas das revelações mais impressionantes da história cristã, verdades tão profundas que ficaram trancadas por séculos, escondidas do mundo. Essa Bíblia não é a familiar com 66 livros que você encontra na maioria das tradições cristãs. Não, esta contém 88 livros, incluindo textos que foram banidos, suprimidos e considerados perigosos demais pelos líderes cristãos antigos. Mas por quê? E se eu te dissesse que dentro desses livros banidos há segredos sobre anjos caídos, os Nefilim e profecias que descrevem o fim do mundo de maneiras que você nunca ouviu antes? E se esses livros revelassem conhecimentos ocultos sobre a batalha cósmica entre o bem e o mal, detalhes sobre hierarquias celestiais e o papel de anjos e demônios na definição do destino da humanidade? Hoje, vamos desvendar os livros ocultos da Bíblia Ortodoxa Etíope. Uma Bíblia que contém livros cheios de mistérios que foram perdidos para a maior parte do mundo cristão por séculos. Mas por que esses livros foram banidos? O que havia nesses textos que deixava os líderes da Igreja Ocidental tão desconfortáveis a ponto de excluí-los da Bíblia que conhecemos hoje? Fique comigo, porque ao final deste vídeo você entenderá as verdadeiras razões pelas quais esses livros foram considerados tão perigosos e as revelações impressionantes que eles contêm. Revelações que podem mudar a forma como você vê toda a Bíblia. Vamos começar com isso. Enquanto a maioria dos cristãos conhece a Bíblia cristã padrão, ou a Bíblia King James, ambas contendo 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui incríveis 88 livros. Isso mesmo, 22 livros extras. E esses não são apenas notas de rodapé ou comentários adicionais. São textos sagrados completos que foram reverenciados, mas depois banidos do cristianismo mainstream. Alguns desses livros fizeram parte da tradição judaica e cristã antiga, usados por comunidades por séculos. Eles contêm profecias, visões cósmicas e histórias do mundo antigo que você não encontrará em nenhum outro lugar. Mas esses livros foram considerados controversos demais, místicos demais, ou muito ligados às tradições judaicas pelos concílios da Igreja primitiva, especialmente após o Concílio de Niceia, em 325 d.C. Mas a conexão da Etiópia com a Bíblia vai muito além do que você imagina. Antes da colonização europeia, muito antes do cristianismo se espalhar pelo Império Romano, o antigo reino da Etiópia já havia desenvolvido uma tradição espiritual ligada diretamente à Bíblia. As raízes do cristianismo etíope remontam ao século IV d.C., quando o reino de Aksum adotou oficialmente o cristianismo como religião estatal. Na verdade, a Etiópia se tornou uma das primeiras nações do mundo a adotar o cristianismo, séculos antes de muitos países ocidentais. Desde então, a Bíblia escrita em ge'ez, uma antiga língua etíope, se tornou central na vida religiosa da Etiópia. Mas a conexão da Etiópia com a história bíblica provavelmente vai além do cristianismo em si. Segundo a tradição etíope antiga, essa ligação começa com a rainha de Sabá, que viajou da Etiópia para visitar o rei Salomão em Jerusalém por volta do século X a.C. Essa visita é mencionada brevemente na Bíblia Ocidental, mas a tradição etíope expande a história. A Bíblia etíope chega a contar que a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um filho, Menelik I, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia. E aqui fica ainda mais interessante. Menelik teria trazido a Arca da Aliança. Sim, a arca que continha as tábuas dos 10 mandamentos, de volta para a Etiópia. Para os etíopes, isso não foi apenas um evento histórico, mas uma missão divina.
A Etiópia, segundo sua tradição, foi escolhida por Deus para ser a guardiã da Arca da Aliança, ligando diretamente o destino espiritual da Etiópia à história sagrada de Israel. Com essa conexão tão profunda com a lei bíblica, não é surpresa que a Etiópia tenha se tornado um bastião espiritual, uma nação que não só abraçou o cristianismo cedo, mas que também se tornou guardiã de textos antigos que outras tradições cristãs acabaram rejeitando. À medida que a Etiópia ficou à parte da influência europeia ocidental, ela preservou esses livros sagrados em sua Bíblia ortodoxa. Esses textos permaneceram parte da vida religiosa etíope por séculos, mesmo enquanto eram lentamente excluídos do cânon cristão ocidental. Mas isso nos leva à pergunta: por que esses livros foram excluídos da Bíblia padrão? As razões são tão complexas quanto fascinantes. Alguns desses livros foram banidos porque contêm ideias consideradas místicas demais ou especulativas demais. Livros como o livro de Enoque descrevem seres celestiais, anjos caídos e os Néfilim, misteriosos gigantes que seriam filhos de humanos com anjos. Essas visões apocalípticas exploram segredos do céu e do inferno, as origens do pecado e o julgamento final de Deus, algo que a igreja primitiva considerou perigoso demais para aprovar. Outros foram banidos porque estavam muito ligados ao judaísmo. Livros como Jubileus e Macabeus enfatizam a observância rigorosa das leis judaicas, como o sábado, práticas alimentares e a circuncisão. E num momento em que a igreja primitiva tentava se diferenciar do judaísmo, esses textos foram vistos como uma ameaça à nova identidade que o cristianismo buscava construir. Por fim, alguns livros foram considerados uma ameaça à ortodoxia, a doutrina unificada que a igreja primitiva estava tentando estabelecer. Os líderes da igreja temiam que a inclusão desses livros pudesse abrir portas para interpretações teológicas divergentes, especialmente sobre o papel dos anjos, a vida após a morte e o julgamento divino, o que poderia causar heresias e divisões. Mas tem mais. Durante a era colonial, quando potências europeias, especialmente a Itália, tentaram dominar a Etiópia, a Bíblia ortodoxa etíope também se tornou alvo. Ela foi vista como uma ameaça espiritual ao controle europeu, devido ao seu conteúdo único que ligava a conexão espiritual da Etiópia com Israel, e o cristianismo primitivo simbolizou resistência à dominação religiosa e cultural europeia. Ao marginalizar a Bíblia ortodoxa etíope, as forças coloniais buscaram suprimir a independência religiosa da Etiópia e impor visões religiosas ocidentais. Este é o Deep Bible Stories. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem estiver pronto para mergulhar fundo nos segredos escondidos da Bíblia. Para entender por que a Bíblia ortodoxa etíope inclui tantos livros que foram excluídos da Bíblia cristã padrão, precisamos primeiro explorar o lugar único da Etiópia na história bíblica e cristã. Vamos começar no século IV d.C., numa época em que grande parte do mundo ainda não havia adotado plenamente o cristianismo. Em meio a isso, o reino de Aksum, uma poderosa civilização localizada no que hoje é a Etiópia, tornou-se uma das primeiras nações do mundo a adotar oficialmente o cristianismo como religião estatal. Esse momento solidificou a identidade da Etiópia como nação cristã e fez dela um dos países cristãos mais antigos e continuamente cristãos do mundo. Mas como isso aconteceu? Segundo a história antiga etíope, a disseminação do cristianismo na Etiópia não foi resultado de missionários europeus, como muitos poderiam supor. Em vez disso, a Igreja Ortodoxa Etíope traça suas raízes até o apóstolo Filipe e a conversão do etíope eunuco, conforme registrado em Atos 8:26-40. Esse oficial da corte etíope, batizado por Filipe, trouxe a fé cristã para a Etiópia,
marcando o início da tradição cristã etíope. Em poucos séculos, esse pequeno movimento tornou-se a religião estatal do poderoso reino de Aksum. Foi através da Igreja Copta de Alexandria que o cristianismo tomou raízes formais na Etiópia, levando a tradução da Bíblia para o Ge'ez, a antiga língua etíope. À medida que o cristianismo se espalhou pelo reino axumita, não eram apenas os 66 livros conhecidos que faziam parte da Bíblia deles. A história única da Etiópia significava que ela tinha acesso a uma ampla variedade de textos judaicos e cristãos antigos. Essa adoção precoce do cristianismo também ajudou a Etiópia a manter sua independência espiritual do resto do mundo cristão. Enquanto o Império Romano e a Igreja Ocidental trabalhavam para solidificar um cânon bíblico único, a Etiópia permaneceu na periferia desses debates, livre para preservar suas tradições e textos antigos. Como resultado, a Bíblia Ortodoxa Etíope contém não apenas os livros familiares do Antigo e Novo Testamentos, mas também textos adicionais que oferecem insights profundos sobre a teologia judaica e cristã primitiva. Mas a conexão da Etiópia com a história bíblica vai ainda mais fundo que a disseminação inicial do cristianismo. Para entender o quadro completo, precisamos voltar muito mais no tempo, 1000 anos antes de Cristo. De fato, segundo a tradição etíope, as raízes da conexão bíblica da Etiópia começam com uma mulher notável, a Rainha de Sabá. Essa poderosa rainha é mencionada brevemente na Bíblia Ocidental, em 1 Reis 10, 1-13 e 2 Crônicas 9. Segundo esses relatos, ela viajou da distante terra de Sabá, que os etíopes acreditam ser a atual Etiópia e Iêmen, para encontrar o grande rei Salomão em Jerusalém. Mas enquanto a Bíblia Ocidental nos dá apenas um vislumbre da visita dela, a Bíblia etíope conta uma história muito mais rica. Segundo o Kebra Nagast, um texto etíope antigo que forma a base da identidade nacional e espiritual da Etiópia, a rainha de Sabá, conhecida na Etiópia como Maqueda, e o rei Salomão tiveram um filho juntos, Menelik, que viria a ser o primeiro imperador da Etiópia. O que torna essa história ainda mais extraordinária é a afirmação de que quando Menelik cresceu, ele visitou seu pai Salomão em Jerusalém. Ao retornar para a Etiópia, teria trazido consigo um dos artefatos mais importantes da história bíblica, a Arca da Aliança. Isso mesmo, segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança, o baú sagrado que continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, tem sido guardada na Etiópia por séculos. Essa conexão profunda e duradoura com a história sagrada de Israel moldou o cristianismo etíope de maneiras profundas. Para os etíopes, a Arca da Aliança representa uma missão divina que liga a Etiópia diretamente ao povo escolhido por Deus, Israel. A Etiópia se vê não como uma nação periférica, mas como uma participante central no plano divino de Deus para o mundo. Uma nação escolhida para proteger a Arca e preservar as antigas verdades da Bíblia. Enquanto o cristianismo ocidental estava ocupado moldando e restringindo o cânon bíblico, a Etiópia protegia toda a amplitude dos textos cristãos e judaicos primitivos. E devido ao relativo isolamento da Etiópia da Europa, ela foi capaz de resistir às pressões para se conformar às decisões do Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., foi um momento crucial para o cristianismo no Império Romano. Foi ali que líderes da Igreja se reuniram para solidificar a doutrina cristã e, eventualmente, decidir quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam excluídos. A Igreja Ocidental começou a moldar uma Bíblia despojada de textos considerados judaicos demais, místicos demais ou especulativos demais. Livros como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e os Macabeus,
foram vistos como problemáticos por diversos motivos, seja por tratarem profundamente da natureza dos anjos, seja por enfatizarem observâncias judaicas rigorosas. Mas a Etiópia permaneceu amplamente indiferente a essas decisões. Ela manteve sua conexão com suas raízes cristãs coptas, o que lhe permitiu preservar uma gama muito mais ampla de textos bíblicos. É por isso que a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui não apenas os 66 livros encontrados na Bíblia cristã padrão, mas também 22 livros adicionais que foram eventualmente banidos ou excluídos do cânon ocidental. A Etiópia se tornou um bastião espiritual, um lugar onde antigas tradições puderam ser preservadas sem a influência das doutrinas ocidentais europeias. Por isso, a Bíblia Ortodoxa Etíope se destaca das Bíblias usadas pela maior parte do mundo cristão hoje. Ela é uma Bíblia viva, um testemunho de uma tradição cristã que permaneceu enraizada nos primeiros dias da fé, intocada por muitos dos debates teológicos e das lutas políticas que moldaram a Bíblia ocidental. O fato de a Bíblia Ortodoxa Etíope ainda incluir esses textos banidos e excluídos não é apenas uma curiosidade histórica interessante. É um lembrete de que já existiram muitas interpretações diferentes sobre o que deveria ser incluído na Bíblia e que muitos desses textos descartados pela Igreja Ocidental ainda têm um profundo significado espiritual. Por exemplo, o livro de Enoque oferece uma descrição vívida dos anjos caídos, suas interações com a humanidade e seu julgamento final. É um texto que influenciou o pensamento cristão primitivo sobre a natureza do mal e o fim dos tempos. Enquanto isso, o livro dos Jubileus fornece uma perspectiva judaica sobre a história bíblica, incluindo novos insights sobre a vida dos patriarcas e a importância dos seres angelicais na orientação da humanidade. Esses textos nos oferecem um vislumbre de uma parte perdida da história cristã, um tempo em que a teologia ainda estava se formando e os limites da ortodoxia ainda eram debatidos. Para a Etiópia, esses livros nunca foram proibidos, sempre fizeram parte da vida religiosa e são tratados com a mesma reverência dos textos mais familiares do Antigo e Novo Testamentos. Então, por que exatamente esses livros foram banidos? O que havia nesses textos sagrados que levou a Igreja Ocidental a considerá-los inadequados para a Bíblia? As razões são tão complexas quanto fascinantes, envolvendo não apenas questões teológicas, mas também lutas políticas e culturais. Nesta sessão, vamos mergulhar fundo nas reais razões pelas quais esses livros foram deixados de lado pelos líderes cristãos primitivos e por que a Etiópia escolheu mantê-los. Uma das primeiras razões para a exclusão desses livros tem a ver com seu conteúdo místico, a natureza profundamente espiritual e muitas vezes especulativa de seus ensinamentos. Muitos dos textos banidos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, exploram temas que podem ser considerados esotéricos, focando intensamente no reino celestial, na hierarquia dos anjos e nas interações entre seres celestiais e a humanidade. Por exemplo, no livro de Enoque, encontramos um relato vívido dos vigilantes, um grupo de anjos caídos que desceram à terra, interagiram com os humanos e acabaram causando corrupção generalizada por meio de sua descendência, os Nefilins. Esses anjos não apenas se rebelaram contra Deus, mas também transmitiram conhecimentos proibidos aos humanos, como os segredos da guerra, da magia e da astrologia. Esse tipo de narrativa está muito distante da mensagem mais direta da salvação que domina a Bíblia Ocidental. A Igreja Ocidental, particularmente após o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., via esses ensinamentos especulativos com desconfiança. Eles eram considerados distrações dos princípios centrais da fé cristã, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Os líderes cristãos primitivos temiam que focar demais em anjos, batalhas cósmicas e no Apocalipse pudesse confundir os fiéis ou levá-los a interpretações místicas das Escrituras, desviando a atenção da mensagem da salvação. Esse enfoque em teologias especulativas levou a Igreja Ocidental a excluir livros como o Livro de Enoque, que já foi amplamente lido por comunidades cristãs primitivas, especialmente entre os essênios, uma seita judaica que muitos estudiosos acreditam ter influenciado o pensamento cristão inicial. Enquanto livros como Enoque ofereciam insights detalhados sobre os reinos espirituais e a queda dos anjos, as igrejas católica romana e ortodoxa oriental decidiram que esses textos especulavam demais sobre o mundo invisível. Em contraste, a Etiópia via esses textos não como distrações, mas como partes integrantes para entender a batalha espiritual entre o bem e o mal. O cristianismo etíope abraçou os elementos místicos desses textos, entendendo que eles iluminam o reino celestial e os misteriosos desígnios da criação de Deus. Outra razão significativa para o banimento de muitos desses livros é sua estreita ligação com tradições judaicas. Livros como o Livro dos Jubileus e os Macabeus enfatizam a observância rigorosa das leis judaicas, como o sábado, a circuncisão e práticas alimentares. Esses livros foram escritos numa época em que o judaísmo ainda não estava totalmente separado do que viria a ser o cristianismo, e refletem uma visão de mundo que valoriza muito o segmento da lei mosaica. Por exemplo, o Livro dos Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis, apresenta uma releitura da história bíblica desde a criação até a entrega da lei no Monte Sinai, mas vai além das histórias familiares encontradas em Gênesis e Êxodo. Jubileus insiste na importância das festas judaicas, do sábado e da pureza ritual, deixando claro que essas leis devem ser seguidas eternamente. Também introduz um calendário solar, um ano de 364 dias, que afirma ser o sistema original que Deus estabeleceu para o povo judeu, em contraste com o calendário lunar adotado mais tarde. À medida que o cristianismo primitivo se desenvolvia, buscava se distanciar do judaísmo. O movimento cristão queria se abrir para os gentios, o que significava afastar-se da observância rigorosa dos costumes e leis judaicas. O próprio apóstolo Paulo pregava a liberdade da lei, afirmando que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pela observância da lei mosaica. À medida que a Igreja Ocidental se formava, livros que enfatizavam as leis judaicas, como Jubileus e Macabeus, foram vistos como relíquias desnecessárias do passado. A Etiópia, no entanto, manteve uma conexão muito mais próxima com o judaísmo. A Igreja Ortodoxa Etíope traça sua linhagem até o rei Salomão, por meio de Menelik I, filho de Salomão e da rainha de Sabá. Por isso, a tradição cristã da Etiópia sempre esteve profundamente enraizada em práticas judaicas e não vê necessidade de se afastar delas. Como resultado, esses textos permaneceram parte da Bíblia Ortodoxa Etíope, fornecendo aos etíopes uma rica tradição que abraça tanto a lei do Antigo Testamento quanto a salvação cristã. De fato, os Macabeus são particularmente venerados na Etiópia, enquanto o cristianismo ocidental, em grande parte, relegaram esses textos à seção apócrifa, enquanto a Etiópia continuou a usá-los como importantes lembranças da resistência judaica, da fidelidade à lei de Deus e da intervenção divina diante da perseguição. Os Macabeus eram celebrados como heróis que defenderam a fé judaica da extinção pelas mãos de governantes estrangeiros, e sua história continua profundamente inspiradora para os cristãos etíopes até hoje. Outra grande razão pela qual esses livros foram banidos é que eles eram vistos como uma ameaça à ortodoxia cristã. A igreja primitiva estava em um período de transição e consolidação.
e era vital estabelecer uma doutrina unificada que pudesse manter a fé coesa. Conforme o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, diferentes seitas e interpretações começaram a surgir, algumas das quais foram consideradas heréticas pela Igreja Ortodoxa emergente. Muitos dos livros incluídos na Bíblia Ortodoxa Etíope apresentam visões teológicas alternativas que a Igreja Ocidental temia que pudessem confundir ou dividir as comunidades cristãs primitivas. Por exemplo, alguns desses textos oferecem interpretações diferentes sobre a vida após a morte, o juízo divino e o papel dos anjos. O livro de Enoque, por exemplo, entra em grandes detalhes sobre os vigilantes, os anjos caídos e os nefilins, conceitos que foram vistos como muito especulativos para a doutrina cristã emergente. Os líderes da igreja primitiva queriam garantir que o foco permanecesse na mensagem de salvação de Cristo, e não no que eles consideravam especulação cósmica sobre anjos e reinos celestiais. O objetivo era criar uma fé unificada que fosse consistente em todas as comunidades cristãs. E isso significava excluir textos que ofereciam narrativas alternativas ou que davam ênfase excessiva ao mundo espiritual invisível. É por isso que o Concílio de Nicéia e os conselhos da Igreja posteriores foram tão importantes. Eles ajudaram a solidificar um cânon cristão destinado a guiar os fiéis a uma compreensão clara do papel de Cristo na história da salvação. Mas ao fazer isso, excluíram livros que exploravam os mistérios espirituais do universo, focando em vez disso nos ensinamentos mais imediatos do Evangelho. A Etiópia, no entanto, não via esses livros como uma ameaça à ortodoxia. Na verdade, a Igreja Etíope acreditava que esses textos aprofundavam a compreensão do plano cósmico de Deus, revelando insights sobre o reino angelical, o juízo dos anjos caídos e os últimos tempos. Para a Etiópia, esses livros nunca foram vistos como distrações especulativas, mas sim como complementares aos ensinamentos do Novo Testamento, oferecendo uma visão mais completa da luta cósmica entre o bem e o mal. Por fim, não podemos ignorar o papel que o colonialismo teve na marginalização da Bíblia ortodoxa etíope. Durante a era colonial, especialmente durante a invasão da Etiópia pela Itália, no final do século XIX e início do século XX, a Igreja Ortodoxa Etíope e seus textos sagrados foram vistos como barreiras à dominação europeia. Para as potências coloniais europeias, a independência espiritual da Etiópia e sua conexão com antigas tradições cristãs representavam uma forma de resistência. A Etiópia não era uma colônia passiva, esperando para ser civilizada por missionários europeus. Era uma nação cristã com suas próprias tradições únicas e antigas que precediam grande parte da história cristã europeia. A Bíblia ortodoxa etíope era vista como um símbolo de desafio, pois ligava a Etiópia diretamente a Israel e à igreja cristã primitiva, uma conexão espiritualmente poderosa e politicamente inconveniente para os colonizadores europeus. Ao marginalizar ou banir a Bíblia etíope, as forças coloniais buscavam enfraquecer a identidade espiritual da Etiópia e impor visões religiosas ocidentais. Assim como a resistência física da Etiópia ao domínio colonial a tornou um símbolo da independência africana, sua resistência religiosa, por meio da preservação de sua Bíblia ortodoxa, fez dela um bastião espiritual. A Bíblia única da Etiópia, cheia de livros banidos e textos extras, era vista como uma ameaça à ordem religiosa ocidental, uma que desafiava o domínio do catolicismo e do protestantismo. Você acha que as forças coloniais se sentiram ameaçadas pela independência espiritual da Etiópia? Compartilhe suas ideias sobre como isso pode ter influenciado a supressão da Bíblia ortodoxa etíope. Agora que exploramos por que esses livros foram banidos, é hora de mergulhar nos segredos que eles guardam.
Cada um dos textos dentro da Bíblia Ortodoxa Etíope oferece revelações profundas sobre reinos espirituais, história antiga e o plano divino de Deus. Vamos dar uma olhada mais detalhada nesses livros banidos e no que eles revelam sobre o mundo invisível, profecias e até o fim dos dias. Você verá por que a Etiópia os preservou e por que eles são mais importantes agora do que nunca. Talvez o mais famoso dos livros banidos, o livro de Enoque, nos leva a fundo na ordem cósmica e nos reinos celestiais. Mas esta não é uma visão simples de anjos e demônios. Este livro nos dá um olhar detalhado sobre a rebelião dos anjos, suas interações com os humanos e seu julgamento final. A primeira seção de Enoque, conhecida como Livro dos Vigilantes, começa com uma revelação surpreendente. 200 anjos conhecidos como vigilantes foram enviados por Deus para vigiar a humanidade. No entanto, eles caíram em desgraça ao se apaixonarem por mulheres humanas. Esses anjos, liderados por Semjasa, desafiaram o comando de Deus e desceram à terra, onde tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins, uma raça de gigantes descrita como violenta, corrupta e destrutiva. O que torna essa história tão poderosa é que esses anjos caídos não apenas quebraram as leis de Deus, mas também transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade. Eles ensinaram aos humanos os segredos da guerra, da feitiçaria, da cosmética e da astrologia, todos vistos como corrupções da ordem natural de Deus. Esse conhecimento, passado pelos anjos caídos, causou caos na terra, e os Nefilins, a violenta descendência dos anjos com humanos, contribuíram para a decadência moral do mundo. Sua violência e a maldade e a perversidade eram tão grandes que Deus decidiu enviar o grande dilúvio para purificar a terra da influência deles. Mas antes do dilúvio, Deus enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para intervir. A tarefa deles era capturar os vigilantes rebeldes e prendê-los no abismo, onde permaneceriam até o dia do juízo. Esses vigilantes, junto com sua descendência, eram considerados tão corruptos que Deus os eliminou da face da terra, mas seu legado continua a assombrar a humanidade. Você gostaria que fizéssemos um vídeo inteiro mergulhando mais fundo no livro de Enoque e na rebelião dos anjos? Deixe seu comentário. Em outra seção de Enoque, conhecida como Livro das Parábolas, temos um vislumbre das visões apocalípticas de Enoque, onde ele prevê a vinda de uma figura messiânica chamada Filho do Homem. Essa figura é retratada como um juiz divino que executará o julgamento tanto dos humanos quanto dos anjos. O que é fascinante é o quão semelhante esse Filho do Homem é a Jesus Cristo, que é referido pelo mesmo título no Novo Testamento. A visão de Enoque fala de um julgamento final, onde os ímpios, incluindo os anjos caídos, são lançados em um abismo de fogo, enquanto os justos herdam a vida eterna. Essa seção de Enoque pinta um quadro vívido da batalha cósmica entre o bem e o mal, onde anjos, demônios e humanos enfrentam seu julgamento final diante do trono de Deus. Uma das seções menos conhecidas de Enoque, o livro astronômico, revela os segredos do cosmos. Enoque é mostrado a ordem divina das estrelas, planetas e estações, descrevendo um calendário solar que deveria manter a humanidade em sintonia com o ritmo divino da criação. Essa seção descreve os movimentos dos corpos celestes, que são controlados por forças angelicais. O Sol, a Lua e as estrelas não se movem ao acaso. Eles seguem um padrão preciso estabelecido por Deus e mantido por seus anjos. O livro ainda adverte que os humanos devem seguir o calendário solar e não o lunar, para permanecer em harmonia com a criação de Deus. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda segue esse calendário solar hoje, um testemunho de suas raízes antigas nas revelações de Enoque. Em seguida,
voltamos ao livro dos Jubileus. Este não é um livro comum de história. É uma recontagem detalhada dos eventos bíblicos, da criação até a entrega da lei em Sinai, mas com foco na linha do tempo espiritual do universo de Deus e na importância eterna da lei. No coração de Jubileus está o conceito de que o próprio tempo é governado por um calendário angelical. Deus revela a Moisés, no Monte Sião, que a verdadeira medida do tempo não é baseada no calendário lunar, que foi adotado posteriormente pelos israelitas, mas sim em um ciclo solar. Este é um ano de 364 dias, dividido em períodos chamados jubileus, ciclos de 49 anos. O livro enfatiza que aderir a esse calendário é crucial para manter a ordem que Deus criou. Por que isso importa? Segundo os Jubileus, o desalinhamento do tempo causado pelo uso do calendário lunar em vez do solar faz com que a humanidade perca a sintonia com o plano divino de Deus. O calendário etíope, usado até hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope, segue esse ciclo solar, refletindo a crença de que a correta contagem do tempo é essencial para permanecer em harmonia com a ordem divina. Será que estamos usando o calendário errado há séculos? O mundo estaria fora de sintonia com o plano original de Deus? Além de revelar a linha do tempo cósmica, Jubileus nos conta que os anjos estiveram profundamente envolvidos em guiar os patriarcas muito antes de Moisés. Anjos ensinaram a Adão, Noé e Abraão como observar o sábado, oferecer sacrifícios e seguir leis de pureza. Essas leis não eram apenas para os israelitas, mas parte da lei eterna de Deus, que foi revelada aos justos desde o princípio. Esse envolvimento próximo dos anjos enfatiza que a lei de Deus é atemporal. Ela antecede a aliança mosaica e permanece inalterada. Mesmo antes do Monte Sião, a lei de Deus era conhecida e seguida por aqueles que estavam em comunhão com Ele, guiados pelos anjos da sua presença. Os livros dos Macabeus são histórias de resistência heróica e intervenção divina. Esses textos narram a revolta judaica contra governantes estrangeiros, primeiro na Judéia sob os Seleucidas e depois no Egito sob a dinastia Ptolemaica. O que é fascinante é que na Bíblia ortodoxa etíope temos não apenas 2, mas 3 livros dos Macabeus, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre a fé sob perseguição. O primeiro livro dos Macabeus relata a revolta macabeia, um dos episódios mais famosos da história judaica. Em 167 a.C., o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio tentou forçar os judeus a abandonar sua religião e adotar costumes helenísticos. Em resposta, Judas Macabeu liderou uma guerra guerrilheira contra o Império Seleucida, recuperando milagrosamente o templo em Jerusalém e restaurando o culto judaico. Essa vitória ainda é celebrada hoje no Festival de Hanukkah, que comemora a queima milagrosa do óleo por 8 dias durante a rededicação do templo. O segundo livro dos Macabeus foca nos mártires, aqueles que deram suas vidas ao invés de abandonarem a fé em Deus. A história mais comovente é a dos 7 irmãos e sua mãe, que foram torturados por se recusarem a comer carne de porco em desafio à lei judaica. Um a um, eles enfrentaram mortes horríveis, mas cada irmão proclamou sua fé na ressurreição, sabendo que seriam recompensados na eternidade. Esse livro também narra visões de anjos e intervenções divinas nas batalhas dos Macabeus, reforçando a crença de que suas vitórias se deviam à intervenção de Deus. O terceiro livro dos Macabeus nos leva ao Egito, onde o povo judeu enfrentou perseguição sob Ptolomeu IV. O momento mais dramático ocorre quando Ptolomeu ordena que os judeus sejam pisoteados por elefantes embriagados. Mas, em um evento milagroso, os elefantes se voltam contra os egípcios, salvando os judeus da morte certa. A Ascensão de Isaías é um dos livros mais místicos e apocalípticos da Bíblia ortodoxa etíope.
Ele conta a história da jornada visionária do profeta Isaías pelos 7 céus, onde ele testemunha a batalha cósmica entre o bem e o mal, e recebe uma profecia sobre a descida do Messias à terra. Isaías é levado por um anjo através dos 7 céus, onde encontra várias classes de anjos, os caídos, e finalmente alcança o 7º céu, onde contempla o trono de Deus. A descrição dos serafins, querubins e outros seres celestiais oferece um dos relatos mais detalhados da hierarquia celestial na literatura cristã primitiva. Mas o clímax da visão de Isaías é a descida do Messias. Isaías vê o Filho de Deus descer do 7º céu, assumindo forma humana, vivendo uma vida humilde e, por fim, sofrendo a morte pelas mãos das forças de Satanás. Mas a visão não termina aí. Isaías testemunha a vitória do Messias sobre Satanás, sua ressurreição e seu retorno ao céu, onde é exaltado como governante de tudo. Finalmente, voltamos ao livro de Baruque e à carta de Jeremias. Esses 2 textos foram escritos durante o exílio babilônico, oferecendo reflexões poderosas sobre o pecado, o arrependimento e as consequências da idolatria. Em Baruque, encontramos um lamento pela destruição de Jerusalém, acompanhado de uma confissão sincera dos pecados. O texto enfatiza que o exílio não foi apenas um desastre político, mas o resultado da desobediência de Israel a Deus. Porém, Baruque também oferece uma mensagem de esperança. Se o povo se arrepender e voltar a Deus, será restaurado. A carta de Jeremias traz um forte alerta contra a idolatria. Jeremias ridiculariza os deuses pagãos da Babilônia, apontando sua impotência e falta de vida. Ele exorta os exilados a permanecerem fiéis ao único Deus verdadeiro, que é o único capaz de libertá-los do sofrimento. Ao explorarmos a incrível profundidade dos livros incluídos na Bíblia Ortodoxa Etíope, fica claro que esses textos contêm muito mais do que histórias antigas. Eles guardam profecias, insights espirituais e advertências que ressoam não apenas com as comunidades cristãs e judaicas primitivas, mas também conosco hoje. De fato, muitos dos temas presentes nesses livros falam diretamente ao mundo moderno e podem até conter chaves para entender eventos proféticos futuros. Uma das características mais marcantes da Bíblia Ortodoxa Etíope é sua detalhada exploração do reino angelical e da contínua batalha espiritual entre o bem e o mal. Livros como o livro de Enoque, a Ascensão de Isaías e Jubileus oferecem descrições vívidas das hierarquias angelicais, dos anjos caídos e de sua influência no mundo. Mas por que isso importa hoje? De muitas formas, a batalha entre o bem e o mal não terminou. A ideia da guerra espiritual, anjos e demônios influenciando eventos humanos, ainda é um tema central na teologia cristã. Embora esses livros proibidos possam parecer para alguns como algo fora do mundo ou muito especulativo, eles iluminam as forças ocultas que ainda atuam em nosso mundo hoje. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, as autoridades, os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Será que a descrição dos vigilantes no livro de Enoque, sua rebelião e a corrupção que espalharam entre a humanidade ainda tem relevância nos dias atuais? Esses textos poderiam nos oferecer um entendimento mais profundo da batalha espiritual que acontece ao nosso redor, mesmo agora. Vários dos livros proibidos da Bíblia Ortodoxa Etíope contêm profecias sobre os últimos tempos, e essas profecias parecem oferecer pistas que se alinham tanto com a escatologia bíblica quanto com eventos atuais. No livro de Enoque, vemos visões detalhadas do julgamento vindouro, onde humanos e anjos caídos enfrentarão seu acerto de contas final.
A descrição do Filho do Homem, executando o julgamento divino sobre os ímpios, pinta um quadro claro do papel messiânico que Jesus cumpriria depois no Novo Testamento. Mas as profecias de Enoque não param por aí. Elas incluem visões detalhadas da batalha final entre o bem e o mal, da destruição das forças do mal e da restauração última da justiça na terra. De forma semelhante, a ascensão de Isaías nos dá uma visão dramática da jornada do Messias, dos reinos celestiais à terra, onde ele batalha contra Satanás e, eventualmente, triunfa sobre ele. Essas visões falam de um conflito cósmico que não está preso ao tempo, mas que ainda está se desenrolando enquanto falamos. No mundo de hoje, onde testemunhamos conflitos globais sem precedentes, desastres naturais e inquietação espiritual, muitos se perguntam: estamos vivendo nos últimos tempos? As profecias desses livros proibidos estariam apontando para os eventos finais da história humana. Muitos estudiosos acreditam que estamos vivendo numa época em que a profecia bíblica está sendo cumprida, e os livros que exploramos podem oferecer uma visão adicional sobre o que está por vir. Se olharmos atentamente para os eventos atuais, guerras, terremotos, pragas, muitos deles se alinham com as descrições encontradas nas visões dos últimos tempos de Enoque. Outro tema crítico nesses livros proibidos, especialmente no livro de Jubileus, é a importância da fidelidade à lei de Deus. Enquanto a Igreja Ocidental se afastou das leis judaicas que foram centrais para o cristianismo primitivo, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve seus laços estreitos com essas tradições antigas. As leis do sábado, as práticas alimentares e até mesmo o calendário solar, que são delineados em Jubileus, refletem um compromisso profundo em manter os mandamentos de Deus em sua forma mais pura. Para os crentes modernos, esses textos levantam questões importantes. Estamos vivendo em alinhamento com as leis de Deus? Nos afastamos demais dos princípios fundamentais dados à humanidade desde o início? E o que significaria retornar a essas práticas? Jubileus insiste que as leis dadas a Adão, Noé e Abraão não eram temporárias, mas deviam ser observadas para sempre. Isso levanta uma pergunta provocativa. Os cristãos de hoje deveriam seguir os mesmos mandamentos dados aos patriarcas? A cristandade moderna teria perdido algo ao se afastar da observância rigorosa da lei de Deus? Finalmente, vamos falar sobre o que significa que esses livros tenham sido preservados na Etiópia. Como vimos, a Bíblia Ortodoxa Etíope é um tesouro espiritual que contém muitos dos textos que foram excluídos pelo cristianismo ocidental. Mas o papel da Etiópia em preservar esses textos vai muito além da tradição religiosa. Representa um profundo ato de desafio espiritual contra as forças que tentaram apagar essas verdades antigas. Durante o período colonial, quando as potências europeias tentavam impor sua dominação religiosa e política sobre a África, a Igreja Ortodoxa Etíope se tornou um símbolo de resistência. A preservação desses textos sagrados não foi apenas um ato de devoção religiosa, mas uma declaração de independência. A Etiópia se manteve firme nas verdades antigas da Bíblia, mesmo quando o resto do mundo cristão as abandonava. Isso sugere que a Bíblia Ortodoxa Etíope pode conter insights que foram protegidos para este exato momento da história. À medida que o mundo enfrenta desafios sem precedentes, talvez tenha chegado a hora desses textos ocultos virem à luz. Nós mergulhamos fundo nos livros proibidos da Bíblia Ortodoxa Etíope, desde as visões místicas de Enoque, passando pelas profecias de Isaías, até a heróica resistência dos Macabeus. Cada um desses livros guarda segredos e revelações que desafiam nossa compreensão da Bíblia e da história cristã. Mas esses textos podem ser mais do que meras relíquias do passado. Podem conter as chaves para entender o futuro.
Enquanto enfrentamos um mundo cheio de incertezas, agitação espiritual e crescentes conflitos globais, vale a pena perguntar: será que estamos perdendo algo? Esses livros proibidos poderiam nos ajudar a compreender as batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor? Poderiam oferecer uma visão sobre os últimos tempos e o plano final de Deus para o mundo? Em resumo, a preservação desses livros pela Igreja Ortodoxa Etíope não é apenas um testemunho da riqueza e diversidade do cristianismo antigo, mas também um convite para reexaminar nossas próprias crenças e práticas espirituais. Em um mundo cada vez mais complexo e incerto, essas narrativas esquecidas podem nos oferecer uma nova perspectiva sobre a luta entre o bem e o mal, a importância da fé e da obediência a Deus e a esperança de um futuro restaurado. Talvez, ao redescobrir esses textos, possamos encontrar respostas e força para os desafios do nosso tempo, reafirmando que a espiritualidade profunda e autêntica transcende fronteiras, épocas e tradições. Obrigado por assistir ao Histórias Bíblicas Profundas. Se esta exploração da Bíblia Ortodoxa Etíope abriu seus olhos para novas possibilidades, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com outras pessoas.